Enquanto a terra existir, haverá sementes, tempo e colheita. Estou falando muito rápido. Haverá sementes. Tempo, 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 e mais tempo, e muito tempo, e um pouco mais de tempo, e então a colheita! Vamos começar no capítulo 3. O apóstolo Paulo menciona novamente que ele é um prisioneiro no Senhor. Eu acho que vale muito a pena pensar nisso por um minuto, porque isto significa que ele estava na prisão, e deixe-me dizer, na verdade, eu tive o privilégio de estar na cela onde ele ficou quando ele esteve lá, sabe? E todo o esgoto da cidade passava por dentro da cela onde ele estava. Eu nem consigo imaginar, e ele escreveu este livro, o qual nós estamos lendo aqui nesta noite. Então não me diga que você não consegue fazer alguma coisa para Deus. Não diga que você tem muitos problemas pessoais para poder fazer algo para Deus. Deixe-me te dizer, quanto mais você fizer por Deus durante os seus problemas pessoais, menos eles incomodarão você. Amém? O quanto você estaria disposto a sofrer para cumprir o chamado de Deus em sua vida? Acho que precisamos de um pouco mais de ensino sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque na nossa cultura ocidental nós somos muito viciados em conforto. Nós não queremos ser incomodados. Ou você deveria ouvir, você precisa ouvir algumas das reclamações que nós recebemos, até sobre as reuniões. Ah, está muito frio, está muito quente. Eu tive que estacionar muito longe. Tá difícil, pessoal. Vou levá-los para a Índia, onde as pessoas gastam 3 dias para chegar a uma reunião. E eles vão sentar lá. Não sei que tipo de bexiga aquelas pessoas têm, mas elas ficarão sentadas lá durante o dia inteiro. E ninguém vai ao banheiro, gente. E eles não brincam no celular durante a pregação. É isso que estou falando. Alguns ficam tão ocupados nesses telefones tentando tuitar para outra pessoa o que estou dizendo que nem ouvem direito o que eu falo. Salve isto. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Eu tenho que ler isso, porque é uma escritura maravilhosa. Então, desde que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, amem-se com o mesmo pensamento e propósito, pacientemente para sofrer em vez de falhar e não agradar a Deus. Uau! Então, é mais ou menos assim. Estou me preparando para sair hoje, não sei exatamente como será o meu dia, mas, Senhor, eu já defini na minha mente que eu prefiro sofrer do que não agradar você. Então eu estou pensando adiantado, se é conveniente ou inconveniente, se é em tempo ou não. Eu quero fazer o que você quer que eu faça, custe o que custar, seja o que for preciso. Eu quero sair e representá-lo bem. Acho que as coisas podem melhorar muito para nós se tomarmos algumas dessas decisões antes de sairmos para o mundo e começarmos a tentar lutar contra as coisas lá. Paulo nos diz também em Colossenses, matem a carne. Não andem na carne, mate-a. Eu sabia que ninguém ia aplaudir isso, não é verdade? O que ele está dizendo é para parar de alimentá-la, pare de alimentar a carne. Quando você vai trabalhar e alguém fere seus sentimentos, em vez de ficar bravo com eles e se recusar a falar com eles, só apenas negue a sua carne. O privilégio de agir desta maneira, vá para um outro lugar e ore por eles, e então volte e fale com eles como se nada tivesse acontecido. Em Efésios capítulo 3, verso 6, Paulo começa a falar com eles sobre um grande mistério. Quero compartilhar isso com você porque eu acho que isto é... Vamos ver o verso 5, Efésios 3, 5. Este mistério nunca foi revelado aos seres humanos em gerações passadas, como foi revelado aos seus santos apóstolos, mensageiros consagrados e profetas, isto é, que os gentios agora devem ser co-herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo e participantes juntos, compartilhando da mesma promessa divina em Cristo, através do Evangelho. Agora, sabe, Paulo foi chamado
para ensiná-los sobre esse grande mistério. Podemos ler isso por anos e nunca entender nada, mas aqui você precisa entender o que estava acontecendo. Os judeus eram extremamente orgulhosos de si mesmos, porque eles eram o povo escolhido de Deus. E eles tinham a herança, eles tinham o favor de Deus, eles conheciam a lei e eles mantinham a lei e eles eram religiosos. Então, agora Paulo vem e diz a eles, isto vai ser um mistério que vocês terão dificuldade de entender. Os gentios agora serão enxertados em vocês. O quê? Ué. Espere. Agora há uma história sobre um homem que foi enviado para trabalhar, uma parábola. E seu mestre disse, ele foi muito cedo pela manhã e o mestre disse, você trabalha para mim o dia todo e é isso que eu vou pagar você. E digamos que ele começou às 6 da manhã e por volta das 8 outros homens apareceram e ele diz, bem, vão para o campo e eu pagarei a vocês o que é justo no final do dia. 12:00 mais homens, vocês vão trabalhar e eu pago o que é justo no final do dia. E às 3 da tarde mais homens apareceram. Vão para o trabalho, eu pagarei o que é justo no final do dia. E 1 hora antes de terminar o dia, mais homens apareceram. Vocês vão para o campo e trabalhem e eu pagarei justo no final do dia. E o fim do dia chegou e ele deu a todos o mesmo salário. Bem, os homens que começaram pela manhã, eles ficaram muito chateados e, ei, o que é isso? Espere um pouco, espere aí, o que é isso? Isso não é justo, isso não está certo. Seria como alguém que cresceu numa família cristã, na escola dominical, desde os 2 anos de idade, que conhece a Bíblia, memorizou Salmos e Provérbios, foi em todos os cultos da igreja que aconteceram durante toda a sua vida. Eles foram para uma faculdade cristã, eles têm um belo diploma de teologia, eles são super bons. E eles tinham que assistir Deus ser escandalosamente bom para alguns pagãos que tinham acabado de ser salvos. Vamos lá, quem acabou de ser salvo há 2 semanas atrás? E deixe-me dizer, é algo difícil de se engolir. Agora aí vem o pensamento religioso. Estão prontos para isso? Eles não merecem isso. Eu mereço isso. Eles não merecem isso. E Deus faz essas coisas conosco para nos fazer perceber o quão legalistas ainda somos às vezes e como nós achamos que merecemos algo por causa do nosso bom comportamento, sabe, gente? Ele está tentando nos dizer, eu sou bom. E sabe, eu não quero que você faça nada por mim só porque você acha que vai merecer alguma coisa. Eu quero que você faça isso por mim porque você me ama e pelo que eu fiz por você, mas eu nunca quero que você pense que eu te devo alguma coisa, porque eu não te devo nada. E nós, se tivéssemos o coração de Deus, ficaríamos felizes em ver essas pessoas entrarem no reino, emocionadas em vê-las abençoadas, porque aqui está o que nós tivemos. Nós tivemos o privilégio de conhecer Deus por toda a vida. Nós tivemos o privilégio de estudar, aprender e crescer. E essas pessoas, sim, Deus está derramando bênção sobre elas, mas elas têm um longo caminho. Elas têm muito a aprender. Há muitas coisas que precisam passar que nós já passamos. E nós não devemos negar a elas um pouco de bênçãos. E ele diz, não seja assim. Não seja o tipo de pessoa que pensa que porque você faz algo, que você merece um monte de coisas. Ele fala sobre a diferença da lei e da graça. Efésios capítulo 3 fala muito sobre lei e graça. Nós não conseguimos sequer começar a entender o grande choque que isto foi para a cultura judaica. E que choque! Um cristão liberto, alguém que é realmente livre em Cristo para uma pessoa religiosa ainda hoje, sabe? E deixa-me te dizer, a forma como estamos adorando a Deus aqui hoje, se tivéssemos religiosos aqui, olha, eles estariam prontos para nos enforcar no teto. Sabe por quê? As pessoas religiosas acham que tudo tem que ser do jeito delas. Você tem que ficar quieto da igreja, por quê? Porque eu fico. Você tem que abaixar a cabeça quando ora, por quê? Porque eu abaixo a cabeça quando eu oro. Eles têm todas essas regras de como se chegar a Deus, mas vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que Deus lidará com cada um individualmente.
Você pode orar andando por aí, pode orar deitado, escondendo o seu rosto, pode orar sentado numa cadeira. Alguns de vocês podem se sentir levados a memorizar salmos. Eu não faço isso, eu não tenho esse dom, sabe? Eu conheço muito da Bíblia, mas ela só sai. Se você me dissesse, recite os salmos, talvez eu citaria o 23 ou 91, alguns dos que eu já li várias e várias vezes, mas isso não é algo meu em particular, sabe? Outra coisa que Paulo tenta abordar em Efésios 3 é que tudo aquilo em que somos bons é dom de Deus. Tudo em que somos bons é um dom de Deus e nós precisamos agradecer a Deus pelos nossos dons. E, pessoal, precisamos parar de esperar que outra pessoa seja o que nós somos. Amém? Agora, você não pode alcançar Deus mantendo regras. Não estou dizendo que a disciplina é errada, ela é boa. Não importa se são regras pessoais que você estabeleceu para si, mas você não pode se tornar legalista sobre nada. Sabe, eu passo as minhas primeiras horas com Deus todos os dias, mas quer saber, se eu tiver que pular isso por alguma razão, o que eu não costumo fazer porque isso é importante para mim, mas se eu tiver, eu não me sinto culpada, porque isso não é uma lei para mim, isso é um privilégio, sabe? Amém? Agora, vou ver se consigo segurar a sua atenção para fazer algo. Deus sempre tem um longo prazo para o seu povo. E Deus tem um plano de longo prazo para você. Quero que saiba disso. E tudo o que está acontecendo em sua vida agora está bem longe do que vai acontecer no próximo ano, no ano seguinte, no outro ano e no ano seguinte. Não importa quão bom as coisas estejam, podem melhorar. E não importa o quão ruim estejam, elas podem melhorar. Então Deus só tem uma coisa em sua mente para o seu futuro, isto é o melhor para você. Amém? Quero que saiba disso. Eu sei os pensamentos e planos que tenho a seu respeito, pensamentos e planos para o seu bem-estar. Agora, Deus tinha um grande plano para o homem desde o início. Se você voltar e ler Gênesis 1, ele tinha um grande plano para Adão e Eva. E era como se, ei, aqui está este lugar lindo. Aqui tem tudo isso. Coma todas as frutas que quiserem, divirtam-se, tomem todos esses recursos a serviço de Deus e do homem. Só uma coisa eu não quero que você faça. Não é tão incrível? Você pode fazer tudo isso. Tem só uma coisinha que eu não quero que você faça. Bem, é com isso que Satanás vai tentar jogar com você. Então, ele tenta a Eva no pensamento. Você tem que ter cuidado ao pensar demais. Você não precisa necessariamente tentar pensar demais nisso, só precisa crer nisso e fazer isso. Eu não estou dizendo que é errado tentar entender as coisas, mas deixe-me dizer algo, Deus às vezes pode ser muito irracional. Não foi irracional quando ele foi até Abraão e disse, deixe a sua família, a sua casa e tudo o que você está familiarizado e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. E ele nem sequer disse para onde queria que ele fosse, até que primeiro se afastasse de tudo que ele tinha. Quantos aqui estariam dispostos a se afastar de tudo que tem, sem saber para onde estariam indo? Foi o que Deus fez comigo quando me disse para pegar o meu ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. E eu larguei o emprego e tudo o que eu tinha era uma mesa quebrada e uma calculadora velha. E nenhum lugar para ir, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia para onde eu ia, como Abraão. Mas deixe-me dizer, agora escute-me, você sempre terá que desistir de algo que você tem para conseguir o que quer. E se você não recebeu nada além disso aqui, já valeu a pena a sua vinda. Isto segue o mesmo princípio de semear e colher. Você semeia, desiste de algo e acaba recebendo mais. E desistir é sempre difícil. Ficamos tão animados com receber mais, mas tudo começa com desistir, e então geralmente há um período de espera no meio. Enquanto a terra existir, haverá sementes, tempo e colheita. Estou falando rápido demais. Haverá sementes, tempo, e mais tempo, e muito tempo, e um pouco mais de tempo, e aí a colheita. Agora veja, ninguém aplaudiu pelo tempo.
Não ouvi sequer uma única palma pelo tempo. Então só siga-me por um minuto e você vai entender algo para a sua vida própria, eu creio. Então o diabo tentou Eva e Eva tentou Adão. E depois que Adão e Eva pecaram, e então Deus já tinha um plano para a restauração do seu povo. Deixe-me te dizer algo, Deus nunca fica sem um plano. Eu sei que há muita preocupação sobre o que está acontecendo no mundo hoje, e o que está acontecendo na nossa nação hoje, mas eu quero te dizer que Deus tem um plano. Ele ainda não nos disse qual é, mas Ele tem um plano e somos parte dele. Amém? E assim Ele planejava ter um homem de volta, Ele planejava restaurar a autoridade daquele homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram sua autoridade ao diabo. A autoridade que Deus lhes dera para governar e reinar e ter domínio sobre a terra, eles a deram a Satanás. E isto pode ser provado se você ler Lucas capítulo 4, verso 6, quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Uma das tentações foi quando o diabo disse: se você se curvar a mim apenas esta vez, eu te darei tudo isso e todo esse poder, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dar para quem eu quiser. Mas veja, ele não sabia tanto quanto ele achava que sabia, porque ele estava falando com Jesus. Que, na verdade, a Bíblia diz, para este propósito, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, na realidade, ele estava falando com aquele que iria destruí-lo. Deus trabalha através das pessoas. Coloque isso na sua cabeça, Deus sempre trabalha através das pessoas. Se você pedir a Deus por um milagre, Ele pode te mostrar algo que você precisa fazer. Sim, minha palavra está certo. Isto se tornou muito grande para mim no último ano, assim como as pregações. Nós somos parceiros de Deus, sabe? Ele trabalha através das pessoas e Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu não estou dizendo que Ele nunca trabalha soberanamente sem as pessoas. Vamos olhar para a história. Ele trabalhou através de Abraão, Moisés, José, Esther, Ruth, Daniel, dos profetas, dos juízes, assim por diante. E quer trabalhar através de você. Além do mais, é quase que inacreditável e surpreendente o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher que está submetido e comprometido com Ele. Isto é, inimaginável o que Deus pode fazer através de uma pessoa. De uma pessoa. Uma única pessoa. Então Deus tinha um plano e Ele esperou. Veja Deus. Deus é bom em esperar, precisamos melhorar nisso. Então Ele encontrou Abraão e fez um pacto de fé com Abraão. Vamos ver isso. Gênesis 12, 1 a 3. Agora em Harã, o Senhor disse a Abraão: vai e saia para o seu próprio benefício, para longe do seu país, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar com aumento abundante de favor, eu vou fazer o seu nome famoso e distinto, e você será uma bênção, dispensando bem para outros. E abençoarei aqueles que te abençoarem, que conferirem prosperidade ou felicidade a você, e vou amaldiçoar os que amaldiçoarem ou usarem linguagem insolente na sua direção. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e por você elas serão abençoadas. Bem, isto me parece uma boa recompensa por se afastar de várias coisas, não é? E talvez o que você não sabe é que na família de Abraão todos adoravam os ídolos. Então Deus teve que afastá-lo daquilo. Ouçam-me, aqui está um homem que se afastou de todas aquelas coisas só para ter a vontade de Deus na sua vida. E alguns de vocês não querem se afastar nem de um grupo de amigos. Deus já disse: afaste-se dessas pessoas. Estão envenenando a sua vida. Ou pode ser algo tão simples como: não se assiste naquela mesa para almoçar e ouça as fofocas dia após dia após dia. Saia pelo bairro e converse comigo. Bem, eu quero ser parte do que está acontecendo na empresa.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele disse a Abraão, você tem que abrir mão de algo para tomar conta de algo. E para alguns de vocês aqui, é algo maravilhoso que Deus tem para você tomar conta, mas você não está abrindo mão daquilo que Deus te disse para abrir. Amém? Será que alguém pode levantar a mão? Vamos lá, me ajude, eu quero saber se eu trouxe a mensagem certa. Então, ele disse a Abraão, e é assim que vamos selar esse pacto que faz com você. Você tem que circuncidar a sua carne. Circuncidar significa cortar a carne. Isto é, no Velho Testamento, eles lidavam com as coisas um pouco diferente. Agora, Deus não está nos pedindo para mutilar a nossa carne, está dizendo para circuncidar o coração. Em outras palavras, não ande na carne, corte as partes carnais do seu coração. Sirva-me de todo o seu coração, sem um monte de misturas na sua vida. Então, agora siga isto bem rápido. Então, Abraão experimentou bênçãos extremas, mas ele não tinha um herdeiro, sabe? Para deixar as bênçãos, e ele queria um filho. E eles eram muito velhos para terem filhos. Ela já tinha passado da idade de engravidar. Depois que eles cometeram um grande erro ao entrar nas obras da carne, não temos tempo para entrar nisso, finalmente tiveram um filho, seu nome era Isaque. Agora ouça isso. Finalmente, Abraão, que era um homem de Deus, se casou com Sara e eles tiveram Isaque. Isaque teve Jacó. Jacó teve José, que através de uma aparentemente, agora entenda isso, que através de uma circunstância aparentemente muito injusta, acabou no Egito, onde exclusivamente Deus o colocou ali, por causa de um período de fome de 7 anos que viria. E enquanto ele estava lá, ele foi muito, muito maltratado. E então ele foi para a casa de um homem chamado Potifar, e sua esposa gostava de José, e ela queria fazer sexo com ele, mas ele disse não, e ela mentiu sobre isso. Ele ficou preso por 13 anos por algo que ele não tinha feito. E todas essas injustiças estavam acontecendo em sua vida. Deus o levou ali por circunstâncias injustas, e circunstâncias mais injustas continuaram a podá-lo e a afastá-lo de qualquer comportamento carnal que ele poderia ter. Ele manteve sua integridade. Quantos de vocês estão em algum lugar e você não sabe como chegou lá e você não quer estar lá e isto parece muito injusto para você? Quer saber? Exclusivamente Deus havia colocado José ali para um propósito específico. E ele estava usando todas aquelas circunstâncias para cultivá-lo espiritualmente. E então, quando chegou a hora, José acabou, não mais no poço, mas no palácio, como segundo no governo de Faraó, no comando de todas as coisas na terra. E mais de 400 anos se passam, e nasce Moisés, e eles matam os bebês do sexo masculino, porque os israelitas estavam crescendo tão rápido que o faraó ficou com medo deles. Agora deixe-me dizer, eu acredito que o cristianismo está crescendo tão rápido que o diabo tem medo de nós. Amém? Mas Deus tinha um plano. Alguém diga, Deus tem um plano? E ele fez com que Moisés nascesse, as parteiras tinham mais medo de Deus do que do faraó, e assim o deixaram nascer. Então sua mãe ficou com ele o máximo que pôde, mas os meses foram passando e ela sabia que ela não podia ficar com ele por muito tempo, pois iriam encontrá-lo. Então ela o enrolou em um cesto e o consagrou a Deus, o colocou no rio. E adivinha quem o encontrou? A filha do faraó. Então ela o levou para o palácio e o criou como se fosse filho dela. E mais uma vez, exclusivamente Deus o colocou ali. Eu quero que você entenda isso hoje, que você pode não entender o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Consegue entender? Você não sabe, mas Deus sabe. E talvez o que você esteja passando agora é a resposta das orações que você fez, sabe? Mas você não enxerga isso. Então eu recomendo que você se acalme, desfrute de onde você está e diga, Deus, eu confio em ti, você tem um plano para a minha vida e ninguém mais vai impedir a sua vontade de acontecer na minha caminhada se eu apenas obedecer a ti. Amém?
Então Moisés estava lá e ele levou os escravos para fora do Egito. Isso e aquilo. Então vieram os profetas, Ruth. Veja, ele trabalha através das pessoas. Através das pessoas. E então veio Jesus. Amém. Deus quer que você experimente o seu amor. Você é seu filho e ele tem um maravilhoso plano para a vida de cada um de nós. Pode não parecer assim agora, mas confie em Deus e permita que Ele trabalhe em suas circunstâncias.